Bom dia a todos. Estamos aqui de novo no espaço da PUC. Para mim é importante porque eu fiz a minha graduação, meu mestrado e meu doutorado na PUC. E agora, recentemente, essa semana, vou começar um estágio soube que vou começar um estágio de pós-doutorado. Coisa meio exaustiva, PUCiana, mas ao mesmo tempo é uma grande alegria também, né? Estar aqui e também, graças a esse convite, eu poder reencontrar, né? Um grupo que já é a terceira vez que eu venho, então é muito importante para mim estar aqui, sou muito contente. Primeiro pelo convite do Pedro Paulo de novo, né? Estava me devendo a foto da minha filha. É isso? Verdade. Precisa. De novo, uma oportunidade de exercitar um tipo de apresentação sobre a minha área de pesquisa. O Tolkien nem sempre é possível, né? Ter gente interessada, então é sempre bacana, né? Que tenha gente que se interesse pelo assunto. Sobre essa questão específica, né, me falaram que agora a proposta é uma discussão sobre afetos, símbolos, imaginário, né? Então, educação e simbolismo, se não me engano, que foi a temática. Isso é muito importante. Então, estamos vivendo momentos turbulentos no mundo, na América Latina, aqui no Brasil. Então, entender quais são as áreas de possibilidade do ser humano que a literatura oferece é muito interessante. Sair um pouco do que é propagado para tentar trazer coisas novas e antigas. Também, particularmente, eu achei interessante esse tema porque estamos agora num momento dentro da Igreja Católica que tem uma possibilidade de uma canonização de uma pessoa que tem muito a ver com o que a gente vai discutir, né? Que é o Anchieta, José de Anchieta, que é um personagem histórico brasileiro, será canonizado, segundo as informações, dentro de breve, que também trabalhou muito com educação, trabalhou com poesia, trabalhou com literatura, história, e é um personagem particularmente muito importante na história do Brasil. O José de Anchieta vai ser uma área de estudos bem interessante. Eu, particularmente, pretendo estudar um pouco mais sobre a vida dele, sobre as obras dele, e ele entra com certeza nessa temática de educação e simbolismo. Também pela qualidade cada vez maior da página, né, do grupo de formação política. Tenho assistido alguns vídeos e, particularmente, tem me acrescentado muito, né? Todas as temáticas que estão lá são muito bacanas, muito pertinentes. Eu tenho escutado as outras apresentações e tenho conhecido uma bibliografia que eu, sinceramente, não conhecia. Então, é bom também contribuir com isso. Agradecer ao Marcelo também, né, pela conversa, pela preservação aí da convivência da época do doutorado. Bem, eu enviei para vocês uma ementa breve sobre o curso. Eu não sei se todos conseguiram ver. Eu mandei ontem, eu não tive tempo, né? E aí, enfim, para dar pelo menos situar um pouco o que a gente vai conversar, né? Para ter uma ideia. Basicamente, hoje eu vou apresentar como se fosse um primeiro percurso histórico sobre alguns pontos importantes sobre essa relação da imaginação com a educação e literatura. Basicamente, a minha formação inicial é de história, então a minha maneira de pensar, digamos assim, é um pouco fazer esse recorte, né? Obviamente que é um recorte que, no mínimo, se poderia dizer uma história das ideias, então preciso ter um pouco de aprofundamento filosófico e, obviamente, teológico, né, para o que a gente quer discutir aqui. E, basicamente, contar um pouco alguns trechos do meu doutorado, né, que eu discuti essa questão também sobre
educação, imaginação e literatura. Falando um pouco situando um pouco a importância do Tolkien, quer dizer, fazer um recorte histórico, teórico, para entender um pouco por que o Tolkien me chamava tanta atenção. Não vou repetir o que a gente já discutiu das outras vezes, mas eu vou tentar pontuar alguns elementos importantes para compreender do que virá para frente. Então, essa aula eu vou fazer esse percurso. Nas outras 3 aulas, a gente vai discutir o Silmarillion, o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Vou pegar um encontro para cada livro, mais ou menos. É muita coisa, né? São muitos temas que podem ser abordados. Mas, basicamente, essa é a ideia. Então, remontando, começando já o percurso, o livro do Jäger, né, o Paideia, Formação do Homem Grego, ele é um historiador também, um trabalho brilhante sobre a educação no mundo grego, e ele começa a primeira discussão sobre educação mostrando a importância dos mitos, né, o Hesíodo, Homero, no pensamento grego. Posteriormente ele avança sobre a poesia, né, os poetas trágicos, como elemento fundamental da polis grega, e todas as tradições mistéricas, né, dionisíacos, eleusianos, toda a forma de conhecimento grega que era passada por uma espécie de formação da imaginação. Esse traço cultural da Grécia, do uso do mito como elemento formativo, vai se perpetuar durante toda a história do desenvolvimento do pensamento grego. Então, a imaginação ela era uma base fundamental, né? Quando você discutiu os mitos gregos, eles tinham muitas maneiras de fazer isso. Então, eles partiam desde a religião, digamos assim, mais tradicional, dos centros religiosos, até a discussão poética propriamente dita, passando pelas seitas de revelação pessoal, né? Então, a imaginação era uma parte fundamental. E a gente vê isso em Platão, por exemplo, né? Ele usa muitos mitos dentro da obra dele, né? Quem conhece Platão sabe disso. Só para dar alguns exemplos, tem o mito das 3 raças do Hesíodo, né? Na República, ele, até num determinado momento, ele fala que era interessante, era interessante refazer o mito do Hesíodo para poder educar melhor, né, imaginar as pessoas, para mostrar que o que importava não era o nascimento das pessoas, mas sim a maneira como elas mostravam essas aptidões no decorrer da vida. Então não é só porque a pessoa nasceu que ela deveria ficar numa das raças determinadas, segundo Hesíodo. Mas ela se desenvolveu. Então ele propunha fazer essa mudança no mito. A parte toda a discussão sobre a ironia na República, eu nunca sabe ao certo se ele está falando sério, se ele está querendo fazer um jogo irônico. Essa ideia da manipulação do mito como fundamento da educação, ou seja, a manipulação do imaginário, das imagens, da narrativa, é algo que já está lá no Platão. Da mesma forma, quando ele vai discutir com o Protágoras, né, o diálogo do Protágoras, ele fala, olha aí, a virtude é um saber. E ele fala, sim, Sócrates chega à conclusão que sim, só que não é um saber como uma técnica que eu possa, como os sofistas propugnavam, né? Quer dizer, uma técnica que desenvolvia uma forma de controlar as massas. Então a gente estabelece essa ideia de eu posso te ensinar a viver bem apenas para você conseguir o suficiente para ganhar um número de pessoas para te seguir. E o Sócrates, na verdade, não é um conhecimento, é um saber, mas não é uma técnica. Então ele é, antes de mais nada, uma convivência, né? Precisa ter outras formas de passar essa virtude, de fomentar, estimular, que não são somente um aspecto instrumental, mas deve abranger a totalidade do homem, inclusive aí, a sua imaginação, como essa ideia do hábito. E aí o famoso discurso de Diotima, ou Diótima, né? Que mostra aí a origem de Eros no banquete. Né? Então, o mito ele é uma realidade inescapável do desenvolvimento do pensamento. Quando chega no Aristóteles, ele escreve a poética, né? A arte poética,
E ele afirma, né, que dentro desse texto, por que os poetas trágicos faziam tanto sucesso? Porque eles eram tão importantes na polis. Eles eram educativos, o povo. Nem todo mundo poderia estudar, digamos assim. Então, poderia conhecer profundamente a política, a ética, a metafísica. Então era preciso ter uma formação. E essa formação era, antes de mais nada, o que eles chamavam de catarse, né? Que é uma purgação dos sentimentos de terror e piedade, que era o objetivo do poeta trágico. Né? E aí isso era importante para a polis porque ajudava a refinar os sentimentos. Ora, a virtude tem o seu dado emocional. Ela não é somente um saber, ela também tem um dado emocional. E essa dimensão do dado emocional, ela seria trabalhada nos teatros, né? Nos teatros. Então, também essa forma de trabalhar os sentimentos e a emoção seria através da poética, né? Da imaginação. Então, Aristóteles tinha bem clareza, né? Muita clareza do que ele estava dizendo nesse processo. Essa fundação dos sentimentos de terror e piedade era basicamente para entender os limites do humano. É uma forma, digamos, de começar o conhece-te a ti mesmo. E o terror, porque o que acontece na tragédia pode acontecer comigo. Então, aquilo é uma forma de criar uma empatia, criar uma relação com aquele que assiste, que faz pensar sobre a condição dele, né? Sobre a condição do limite, né? Evitar irmos orgulho. E piedade porque, olha, uma vez que não acontece comigo, acontece com o outro, né? E obviamente é brutal, né? Acontece com o outro. E aí eu preciso de alguma maneira me colocar no lugar, que era compaixão. E aí você tem essa formação sentimental, formação afetiva, diante de uma narrativa que me mostra algo terrível, uma catástrofe, de nada para baixo, né? Quando se destrói, né? O pânico. Então, tanto Platão quanto Aristóteles, eles tinham essa clareza da importância da imaginação no processo do conhecimento e da formação de um cidadão. Tanto que, por exemplo, a expressão mitopoiesis, né? É uma expressão que está na arte poética de Aristóteles, né? A fabricação de mito. Os comentadores traduzem mitopoiesis como mito como enredo, simplesmente, algo texto escrito, né? Aquilo é a história propriamente dita. E outros traduzem como mito, né? Trazendo essa pertinência, digamos, religiosa, né? De um dado que trata sobre o sagrado, que é um dado de inspiração divina. É uma discussão interna, né? Dentro da hermenêutica do Aristóteles, né? A exegese do Aristóteles, da arte poética. Bem, a imaginação, que é a base para essa mitopoiese, essa fabricação de mitos, essa fabricação de enredos, ela é um dado da memória. No De Anima, o Aristóteles ele vai dizer a imaginação, né, a fantasia, ela pode ser, né, tanto algo que reconstrói um dado sensível que foi guardado, né, e aí eu tenho a minha memória, quer dizer, aquilo que eu vi, escutei, né, uso para reconstruir aquilo que estava presente nos meus sentidos, que foi registrado, então é uma capacidade de reconstrução do que eu vi. Ou pode ser algo criativo, quer dizer, uma estrutura combinatória de uma série de elementos que eu vi e que eu crio algo novo, que eu nunca vi, mas que eu posso reconstruir para tentar fazer uma imagem que eu pressuponho que existe ou que represente alguma coisa. Então, eu vejo um pedaço de osso, né, de fósseis de algum animal que eu nunca vi, eu tento reconstruir o que é aquilo. Eu escuto relatos de uma descrição de um animal que eu nunca vi, eu uso para reconstruir. E até mesmo figuras poéticas, né, de elementos que eu tenho na minha memória que eu posso combinar para fazer uma coisa que eu nunca vi. Só que sempre resultado de combinação. Então ela é tanto memória, né, porque eu gravei para reconstruir,
quanto algo propositivo, criativo, aquilo que eu construo propriamente dito. Obviamente, a fantasia está diretamente ligada à alma sensitiva, né? Nem a vegetativa, nem a intelectiva, digamos assim. Ela é ligada à dimensão sensitiva da alma e, obviamente, isso está ligado aos afetos, né? Então, essa é a imaginação, ela está diretamente ligada ao afeto. Ela é a base. E também para a elaboração racional, né? Com capacidade de, a partir do momento que eu integro todas as observações, eu tenho como base um esquema para poder produzir o conceito. Então, Aristóteles no De Anima, ele explica isso. Bem, então, nesse primeiro elemento é um pouco dizer isso. A trajetória do pensamento, no caso da filosofia, sobre a imaginação. Então, concluindo, é uma atividade inescapável para o pensamento, né, para a educação. Então, a imaginação... Por que me interessou isso? Quando eu estava no Tolkien, eu ficava falando, pô, isso aqui não é um escapismo, né? Isso aqui não é uma besteira, isso aqui não é uma bobagem. Isso aqui fala de coisas muito sérias, assim, ao mesmo tempo. Embora seja uma roupagem aparentemente tola, né? Mas está falando de coisas importantes. Então, eu precisava entender o que era a imaginação. É o fator da imaginação. Acho a fantasia besteira. Como se fosse a verdade, fosse uma restrição ao pensamento que pudesse traduzir de uma fórmula matemática. E resultado de uma experiência laboratorial. Isso sério é isso. Né? Imaginação, fantasia é bobagem. Eu lendo o Peter Kreeft, pode ser Peter Kreeft, ele é um professor também de filosofia dos Estados Unidos, que se eu tivesse que recomendar um livro para vocês lerem durante esses 4 encontros, seria o The Philosophy of Tolkien, dele. The Worldview Behind the Lord of the Rings. É um livro, assim, ele não escreve muito bem. É impressionante como esse cara escreve bem. Uma clareza nos conceitos que é impressionante. E ele fala isso, né? Quer dizer, para um materialista, obviamente que a fantasia é uma bobagem. Algo que é inútil. Então a imaginação ela só serve a partir do momento que ela está subordinada ao mecanismo matemático experimental. Então, para que eu tenho a imaginação? Para imaginar planos, para imaginar cenários, para imaginar possibilidades que eu possa encaixar uma resolução do método da ciência moderna. Só que o Peter Kreeft, ele fala da capacidade que nós temos da imaginação para chegar ao mundo abstrato. E esse mundo abstrato, para quem tem uma perspectiva dos universais, ou das ideias platônicas, ou do logos divino, ele é fundamental, porque é aquilo que você não vê, né? É aquilo que você não vê com dado sensorial, mas você pode pensar nas essências, por exemplo. Então, você pode pensar o que é o bem, para além do bom, das coisas boas, como qualidades, eu posso pensar no bem. Como é que é o bem? Qual é a forma que o bem tem? Imagética. Como é que ele pode ser representado? Como é que ele é numa situação, nas variedades que ele pode viver? Então, isso aí é algo que não tem no dado sensível. Eu preciso de um esforço imaginativo combinatório para tentar indicar, né? Não definir, mas a partir da conceituação abstrata e a partir desse dado imagético pensar, né? O que é isso, tentar compreender. Então, toda a discussão das essências, ela exige a fantasia, né? Essa proposição imagética que eu não consigo ter como dado sensorial. Então, a fantasia é um estímulo a isso. Obviamente que isso pode ser feito de coisas negativas e positivas, né? Posso também pensar como aniquilar isso, como tudo que é humano. Se eu fosse propor um livro para vocês lerem sobre do Tolkien propriamente dito, é o Fairy Stories, sobre histórias de fadas do Tolkien, que ele vai mostrar a teoria dos contos de fada dele, né? As histórias de fadas.
Bom dia. Bom dia. Bom dia. Então, o Unfair Stories, eu acho que é a grande obra do Tolkien, que ele vai discutir teologia, filosofia, teoria literária. Então, seria importante ter esse acesso, se vocês quiserem aprofundar. Então, são esses dois livros aí. Um comentador, né, o Peter Crift, Philosophy of Tolkien, e o Unfair Stories do Tolkien. O Unfair Stories foi traduzido sobre histórias de fada. Tem, acho que pela Martins Fontes, tem pela Conrad, tem pela Martins Fontes. Tem um mestrado na USP, o Reinaldo Lopes, que ele fez uma tradução sobre direta que eu gosto mais. Ele foi o cara que conseguiu traduzir de maneira mais legal. Você tem no site da USP, né? Ele fez literatura inglesa, né? O mestrado dele foi a tradução de alguns textos. E ele fez, acho que, uma tradução, a melhor tradução. Então é isso. Eu fui querendo entender como Tolkien discute com Aristóteles no Unfair Stories, né? Ele vai discutir a coisa da mito-poética e a importância da imaginação. Ele usa expressamente a ideia de mito-poética que está no Aristóteles. Eu fui atrás dos gregos, né, para entender a importância da imaginação. Então, em resumo, a imaginação é importante tanto pela minha capacidade de expressar o universal, né, o Peter Crift ele fala também, né, uma filosofia ela explica, a narrativa, a literatura mostra. É um pouco o que o Aristóteles está falando lá dos poetas gregos. A gente pode fazer uma discussão metafísica sobre os limites do homem, sobre a virtude, tudo. Mas a tragédia vai mostrar como funciona. Obviamente que o conhecimento precisa depois, né, ser aprofundado, mas como prática intelectual, como criação, também tem uma validade muito grande. Aristóteles achava que não tinha que expulsar os poetas da República, né? O Platão achava. Era um determinado tipo de poeta, né? E aí ele conta a história, né? Se a gente puder usar, ele achava que a poesia devia estar subordinada à verdade, né? Não devia ser só uma prática. Então ele conta essa história do exílio, né? Que é como reformular os mitos do exílio. Aí sim, pode ter poeta. Porque no fundo essa posição do Platão é uma posição também que vai dar lá na frente, como a gente vai ver, muito problema. Assim. E vai ter elementos muito concretos também. A imaginação é como sentimento. Os sentimentos, os afetos, eles não têm uma moralidade em si mesmo. Eles são paixões, né? Instinto. Como a imaginação, como a imaginação e como o sentimento, eles podem ir para qualquer lado, moralmente. Existe uma finalidade nele mesmo, né? Como um dado, né, humano, digamos assim, material. O materialista vai dizer que sim, né? O hedonista, que tem alguns problemas, né? O que Aristóteles está dizendo é que esses poetas que estavam apresentando na tragédia, estavam mostrando na arte poética, eles têm validade porque eles mostram o limite do homem, a purgação do terror e da piedade. E a catarse é isso, né? Como Aristóteles define na poética. Então, são sentimentos iniciais que são necessários para a convivência, né? Se eu não sei que eu tenho limite, né, que a tragédia pode acontecer comigo, então isso menos, né? Ser um mortal. Então, vamos conversar aqui na polis, né, de maneira igual. E ao mesmo tempo a piedade, quer dizer, isso pode acontecer com o outro, então eu preciso respeitá-lo. Então a catarse, ela é, antes de mais nada, uma purgação para a convivência política. A catarse, o sentimento da purgação do terror e da piedade, é como lidar com os outros na resolução da vida pública, da convivência com as pessoas. Eu não posso nem achar que eu sou Deus, isso é importante no terror, né? A tragédia pode acontecer com você. E eu também tenho que entender a dor do outro, digamos assim, né? Tem que ter piedade, né? Porque a tragédia pode acontecer com ele também. Então essa purgação, essa purificação, esse refinamento, esses sentimentos servem, tem uma postura cívica para Aristóteles. Então a imaginação é muito importante, além dela expressar a possibilidade do universal, né? Tanto que o Aristóteles vai dizer que a literatura, a poética, ela é mais filosófica que a história.
Porque a literatura, a poética, ela fala do universal, a história fala do particular. A história fala daquele cara que aconteceu com aquela pessoa, uma contingência específica. A literatura, ela abrange, ela pode abranger dimensões universais dos seres humanos. E além do próprio fato de ter uma necessidade para eu pensar nisso, de uma base imaginativa, para poder pensar no obstáculo. Então, a imaginação não era tão irrelevante como eu imaginava no começo. Quer dizer, a imaginação tem um ponto fundamental em qualquer atividade que a gente faça. Qualquer coisa. E a fantasia, né, a própria ideia de Phaeton, né, a história é a luz, né, que ilumina. A fantasia é a capacidade, né, de trazer a luz, né, e as imagens. Muito bem, então com os gregos eu cheguei a essa conclusão. Então Tolkien estava falando coisa bacana, né? Então a gente é autorizado a continuar. Então tinha outro problema. Tolkien ele era, como eu já discuti nas outras vezes, católico. Um católico especificamente de uma formação anterior ao que o Concílio Vaticano II. Então isso era muito importante para ele. Ele dizia nas cartas dele abertamente que era uma obra católica, que tinha uma inspiração católica, fala de Nossa Senhora, fala que Jesus Cristo é o único crítico literário autêntico, né? Que ele dizia essas coisas, né? Então é uma coisa assim. Ele fala que era sobre Deus, os Senhor dos Anéis, por exemplo, é sobre Deus, sobre a imortalidade, sobre o direito de Deus reinar. Então as cartas dele, como literatura complementar, biografia complementar, as cartas do Tolkien são... Enfim, tem uma riqueza ali. E aí, como é que faz agora? Né? Como é que eu organizo, então? Quer dizer, filosoficamente você tem uma base imaginativa ali, condizente para começar o estudo. E teologicamente, né? É o problema da religião, né? Propriamente dito. Como é que vai ser enquadrado isso aí? A imaginação desse processo. No próprio Império Romano, já lá na frente, né, você já tinha tensão dentro do cristianismo com essa realidade pagã da filosofia, né, grega, romana. Por exemplo, Agostinho, no Cidade de Deus, ele vai discutir com um cara chamado Marco Terêncio Varrão, romano, que ele discute 3 tipos de teologia presentes no Império. A teologia é basicamente o estudo do fundamento primeiro, das causas primeiras, teologia no sentido uma teologia filosófica estritamente, né? Uma filosofia teológica, sem nenhuma participação de um dado revelado nesse primeiro momento. Ele fala que tem 3 tipos de teologia. A primeira teologia é a teologia mítica, né, que é basicamente a ideia das metáforas dos mitos como elementos formativos preparados para um refinamento lógico conceitual. Então a teologia mítica ela é uma teologia que vai formar o hábito, né, a ideia da virtude, né, ela é um estímulo para a formação do hábito. Que era basicamente o que a teologia, assim, a religião romana oriunda da Grécia trabalhava, né? E aí todas as seitas eleusianas, dionisíacas, mistéricas, gregas, né? Gnósticas, que trabalham com essa ideia da formação a partir da imaginação de um hábito já determinado. Então é assim. E a partir daí eu construo imaginativamente uma série de explicações para formar. A segunda teologia é a teologia política, né, que considera o imperador como Deus. Então, Roma é Deus, Roma é a expressão da divindade, né? Roma é a luz. E a partir daí, as ordens do direito, né, dos costumes romanos e todo o desenvolvimento das instituições romanas, propriamente ditas, são relacionadas a uma ação divina. E por último, a teologia natural, que é a ideia do Platão, do Aristóteles, quer dizer, como é que eu explico isso
logicamente, em busca da verdade das coisas, sem me prender à estrutura mítica, né? Quer dizer, ultrapassando a explicação mítica, a explicação imaginativa, e chegando o mais próximo possível de uma explicitação lógico-conceitual. E o Agostinho vai dizer que, obviamente, dentre esses três tipos de teólogos, os cristãos têm mais afinidade com a teologia natural. Eles recusam a teologia mítica, recusam a teologia política, e a teologia natural é a teologia na qual os cristãos podem se aproximar do mundo pagão. A Cidade de Deus é justamente isso, né? Mostrando como, por um lado, Deus vai formando o povo eleito, e, por outro lado, vai refinando o pensamento dos pagãos. Então, a Cidade de Deus ela acontece também entre os pagãos. Né? Ela também acontece nesse processo. Jesus Cristo é a grande solução, a grande resposta divina para essas duas grandes tendências da história. No Introdução ao Cristianismo, o Bento XVI ele vai fazer uma relação, recuperar o Tertuliano. E aí ele vai dizer o seguinte: Cristo disse que ele era a verdade, não o hábito. Então, é interessante isso, eu achei muito interessante. Cristo disse que ele era a verdade, não o hábito. É para dizer que a ideia de uma formação sem necessariamente uma compreensão da verdade é algo que não corresponde ao cristianismo. A busca pela verdade ela é algo fundamental para o cristão. Porque na teologia mítica eu construí uma série de explicações sem nenhum tipo de relação com uma explicação lógica conceitual e trabalhava como metáforas para a formação do homem. Então eu construí uma explicação sobre, por exemplo, a maldade do mundo, ou sobre a necessidade do sacrifício, da autodestruição, a partir de imagens míticas que diziam que você tinha que se sacrificar. Só que isso não estava relacionado a nenhum tipo de desdobramento doutrinário passível de uma discussão lógica, por exemplo, conceitual. Entendeu? É assim. Você tem que acreditar em mim, porque é assim. Faz o que eu estou mandando. Por exemplo, as dionisíacas, né? Então você tinha lá o Dionísio, né? E é um pouco o que o Nietzsche vai tentar recuperar, né? Então a minha vontade, a minha expressão, diante da irracionalidade das coisas, eu preciso absorver essa irracionalidade e vivê-la na sua plenitude. E aí a minha potência se manifestará aí. Mas por que isso? Qual é o fundamento? Qual é a relação disso com a possibilidade universal do homem? Qual é a possibilidade dessas essências? Tem as essências, né? Como Platão e Aristóteles vão dizer, os universais tem alguma relação? Não tem nenhuma relação, é apenas o irracional. E aí, a partir daí, você tem que exercitar a tua virtude, né? Esse hábito, né? da tua vontade. Então, quando Cristo, quando Tertuliano, quando o Bento XVI fala que recupera essa frase do Tertuliano, dizendo que Cristo disse que era a verdade, não o hábito, ele está dizendo que não dá para apostar nessa irracionalidade. Existe uma racionalidade, uma razoabilidade no cristianismo. Você não pode jogar fora. Entendeu? E aí por isso que ele escolhe, né? O Bento XVI retoma essa ideia das três teologias e ele fala que a opção pelos filósofos, não pelos poetas trágicos ou pelos religiosos mistéricos ou pela teologia política que os primeiros cristãos fazem, é por causa disso. O cristianismo não escolhe para dialogar fundamentalmente no mundo pagão os poetas trágicos ou as seitas, ou mesmo a teologia política. Ela escolhe para dialogar aqueles que buscavam a verdade, a teologia natural. É uma escolha. É isso aqui, por uma questão de afinidade. Como foi o Tertuliano, o Bento XVI Tertuliano, na Cidade de Deus, Agostinho fala isso. É a verdade. Não é um hábito. Não é alguma coisa que eu não sei, mas que sempre foi assim.
Obviamente que essa verdade nunca é total, né? É mais uma busca pela verdade, no caso dos filósofos. E aí, por exemplo, nesse mesmo livro, nesse caso da diferença, por exemplo, entre os filósofos e o cristianismo, o Bento XVI ele vai apontar duas diferenças entre o Deus dos filósofos e o Deus da Bíblia. Ele vai falar que tem diferenças entre esse Deus, né? Esse Deus que foi encontrado pelo Platão e Aristóteles e pelo Deus revelado. Existem algumas diferenças. As duas principais diferenças: existe na tradição hebraica o nome de Deus, né? Jesus Cristo tem que dizer que Ele é Deus. Ele é o caminho. Então, quando ele fala que existe um nome, não é um conceito, não é uma essência, não é um pensamento. Deus é uma presença, uma relação. Então, Deus se manifesta na história de Israel, se manifesta na história do povo eleito e, através de Jesus, não por uma conclusão de algo que já existe em si mesmo, que estabelece uma forma de sustentação. Ele se manifesta, ele se faz presença, ele fala, ele diz, né? Então, existe uma perspectiva que Deus não é algo que eu chego a uma conclusão de que ele existe a partir da observação, mas ele se manifesta, ele é algo que atua. A segunda diferença que o Bento XVI faz entre o Deus dos filósofos e o Deus da Bíblia é que esse Deus ele não é autossuficiente e a partir daí toma um posicionamento de distanciamento, de indiferença à criação. Ele não se contempla a si mesmo somente. Ele não faz mais nada. E a partir daí tudo se movimenta em volta dele. Ele quer precisar, né? Ele aparece, fala comigo. Né? Isso é absurdo. Né? Porque Deus, como é a insensatez para os gregos, né? Escândalo para os judeus, insensatez. Como é que um Deus quer precisar? Como é que um Deus se submete? Deus ele é necessário e autossuficiente. Não precisa se relacionar com aquilo que é menor. Mas esse Deus judaico, ele quer se relacionar, ele se faz pequeno, né? Ele vai atrás, né? Isso é algo diferente do Deus dos filósofos. Não tinha necessidade disso. Então ele é uma união amorosa, né? Entre o Logos e a Caritas, né? A verdade, né? A caridade, ou a verdade da caridade. Então é uma diferença. O Bento XVI vai desenvolver isso depois nesse tema filosófico fundamental, essa ideia. Então, quais são as duas diferenças do Deus da teologia natural para o Deus bíblico? Que é uma conclusão a partir da observação da natureza, a partir do exercício abstrato, né? E que ele é algo que existe, que está sustentado e que é uma mente, né? Que organiza. E o outro é isso, mas que também se manifesta, atua na realidade concretamente, de maneira a revelar a sua presença, o seu nome. E essa presença, esse nome é amorosa, porque ele se preocupa, né? Estabelece uma relação com o povo, com as pessoas. Então, é uma diferença fenomenológica, assim, que o Bento XVI representa na introdução ao cristianismo. Tudo bem? Eu, a partir disso, fui atrás de entender um pouco como é que é essa relação, então essa ideia de Deus agindo, não só uma conclusão que eu chego, mas esse Deus que age, me chamou a atenção. E aí, dentro das pesquisas que eu fazia, eu cheguei nas investigações de um rabino, filósofo da religião também, trabalha um pouco com a fenomenologia, que é o Abraham Heschel. É um rabino importante também no século XX, é um filósofo também importante, e ele tem algumas coisas bem interessantes. Então ele fala o seguinte, que a principal discussão do Heschel,
The Prophets, né, e o Deus em Busca do Homem, ele fala o seguinte: olha, tem um cara que no início do cristianismo, no início do pensamento teológico com a relação com a filosofia grega, que é o Fílon de Alexandria. E o Fílon, diz o Heschel, ele disse o seguinte: a Bíblia ela é uma grande metáfora. Então Moisés chegou à mesma conclusão que Platão e Aristóteles, só que ele não passou do pensamento mítico. Então o que é a Bíblia? A Bíblia é uma metáfora. A Bíblia ela conta do funcionamento do mundo, da construção do mundo, da condição humana, das maneiras de aumentar, só que não passou do pensamento sistemático, pensamento abstrato, dialético, analítico. E o Heschel fala: não, desculpa, não é isso. Né? Isso não é assim. Isso pode ser uma parte assim, mas isso não é a Bíblia, né? Isso não se resume à tradição. Então ele diz o seguinte, que a principal diferença entre, por exemplo, os poetas gregos, os aedos, Homero e Hesíodo, quando eles falam, por exemplo, quando o Hesíodo fala, né, da inspiração das musas para ele contar a história dele, ou quando o Homero fala da inspiração das musas para contar a história dele, existe uma diferença do que os profetas, por exemplo, dizem, do que Moisés disse. É uma distinção fundamental. Que distinção é essa? Veja, a principal experiência da verdade de uma revelação, né, seja pela revelação das musas, do Homero e do Hesíodo, seja pela revelação divina, né, na Bíblia, é a ideia do que ele vai chamar de insight. O Heschel chama. O que é um insight? Essa é uma forma, digamos assim, profunda de apreensão direta, né, que a gente chama de intuição. Que diz respeito a uma realidade absolutamente transcendente, que de alguma forma se faz presente na minha frente. De alguma forma ela evoca a minha maneira de superar as capacidades que eu tenho. Então, se é algo que está fora da minha capacidade de perceber, e de alguma maneira ela se relaciona comigo, ela se revela, essa divindade, esse elemento transcendente, sobrenatural, absoluto, o mediador, né, no caso das musas, ou de um anjo. Como é que eu posso expressar isso se eu não sei, se eu não tenho capacidade de entender? Se é algo que escapa do mundo natural, escapa da minha vivência humana, cultural, como é que eu posso interpretar isso? Somente se eu tiver uma prática de combinação de elementos que eu já vi, que de alguma forma possa sintetizar uma imagem analógica, né, que aproxima e distancia daquilo que de alguma maneira se revelou. Isso é a imaginação. Essa capacidade que a gente tem é a imaginação. Então, se eu tenho uma experiência religiosa, obviamente que a única maneira que eu tenho de expressar essa experiência religiosa, entendida como uma revelação de um dado transcendente, sobrenatural, que está fora das minhas capacidades naturais e humanas, culturais, eu só posso usar a imaginação. Então, o lugar da revelação divina é a imaginação. Inicialmente, depois toma conta da inteligência, da vontade. Então, é uma forma, nesse insight ele acontece, isso é uma semelhança entre poetas e profetas. Sim, isso é uma semelhança. Tanto os poetas como os profetas têm essa capacidade. Qual é a diferença, diz o Heschel? Que, no caso, fenomenologicamente, Deus, nos profetas, diz coisas que os homens têm que fazer. No caso do Homero e Hesíodo, não existe nenhuma ordem moral, um mandamento ou uma indicação clara de ação. No caso dos profetas, Deus faz todo o processo. Olha que bonita a realidade, né? Bem, depois disso você vai fazer isso. Você tem que fazer isso. Você vai fazer dessa maneira, eu quero que você faça. Existe uma vontade objetiva, condicionadora da minha ação. Então isso me dá uma autoridade
isso que os profetas vão lá brigar com reis, vão brigar com juízes, vão brigar com o imperador, com o faraó. Então eles atuam dentro daquela realidade específica. Isso é a diferença dos poetas gregos. O dado de autoridade que a revelação divina implica, no caso dos profetas, é muito diferente do que os gregos viveram. É a ideia da vontade de Deus. Isso é uma coisa que não existe. Embora seja através da imaginação que isso opere, existe uma implicação muito mais totalizante, né? Mais plena, no caso dos profetas. Então, o resto até fala que Deus ele não é um objeto de ciências. Nesse sentido, ele é um sujeito. Deus nunca é um objeto, Deus é um sujeito. Entrando um pouco nessa coisa da diferença, né, entre o pensamento bíblico e a tradição filosófica. No máximo, a relação, quando acontece no profeta, é uma relação sujeito-sujeito. No máximo, né? Então, não é sujeito-objeto, né? O homem é um objeto. Mas aí fica muito feio falar que o homem é um objeto. No caso de Vivo. Mas é uma relação de sujeito-sujeito, no máximo. Mas nunca é o contrário. Eu, homem, vou estudar o objeto de Deus. Agora, com a Bíblia, isso parece uma coisa muito pretensiosa. Então, é uma relação diferente, né? Obrigado, Pedro. É uma relação diferente mesmo. Uma outra maneira de entender, né, a divindade. Então, isso explica, diz o Heschel, porque os gregos nunca conseguiram estabelecer um livros sagrados com autoridade indiscutível. Né? A formulação da Torá, mesmo os livros proféticos, mas basicamente a ideia da Torá, Moisés, como elemento normatizador mesmo. Né? Os gregos nunca tiveram isso. Corpos doutrinários em texto sagrado. Os hebreus tiveram. Porque tem essa característica de diferença. O profeta ele é obrigado a fazer algumas coisas. Tem uma autoridade, é obrigado a ensinar, a pregar, a discutir. E o patos, como o Heschel fala, de Deus, né, é essa expressão de que eu preciso anunciar, né, profetizar, no sentido de agir na minha realidade com a autoridade que Deus me deu. O poeta grego não tem isso. Então, por que, fazendo esse outro fechamento, esse segundo fechamento, então existe uma diferença. No cristianismo, então, complica, né, a situação. Porque a presença do pensamento bíblico dentro da ideia da imaginação acaba gerando a ideia de uma revelação. Então, a imaginação não é só um processo que eu vou entendendo a realidade. A imaginação não é só importante porque ela me ajuda a entender profundamente a realidade. Ela também é importante porque Deus pode agir comigo. Ele pode agir em mim, né? Pode se relacionar comigo através da imaginação. Então é um pouco mais difícil, né? Obviamente que Jesus, quando vai dizer as parábolas, né, ele vai explicar, vai usar essas imagens, ele também está usando a parte da imaginação como explicação. Também diz isso. Também fala do limite da imaginação, tem coisas que só o Pai sabe. Também vai dizer dos limites humanos. Também vai falar. Mas a própria característica do Deus de Israel, do Deus bíblico que Jesus está associado, é uma característica também de intervenção no homem, na vida do homem, pela imaginação. Pela maneira de revelar-se. Por exemplo, Agostinho, no livro A Trindade, nos livros 10 e 11, ele vai mostrar, ele está buscando analogias da Trindade no homem. E aí ele vai usar duas analogias que eu achei muito interessantes para mostrar essa relação da importância da imaginação. Então ele vai dizer o seguinte, olha, no homem exterior, como é que funciona o processo de conhecimento? Você tem a visão do objeto real, o objeto real que você vê, né? A imagem que você cria na cabeça sobre esse objeto,
e a vontade que você tem para poder fazer a relação entre uma coisa e outra. A tua atenção. Então você tem aquilo que você vê, a imagem que você vê na tua cabeça e a atenção para pensar sobre as duas coisas. Então você se direciona para aquilo. Então vou prestar atenção nisso. É quando você presta atenção. Então isso é uma analogia. Vou já explicar do quê. No homem interior, você tem também 3 tipos. Então, por exemplo, tem a memória, a imaginação, aquilo que guardou, aquilo que você viu. O pensamento, que é o que você intelige, né? O que você lê internamente, aquilo que você consegue transformar numa abstração, num conceito. E a vontade também, a atenção. Entre associar aquilo que você viu e uma conclusão do que é aquilo. Deu para entender? Então você tem 3 etapas, tanto externamente, o que você vê, o que você reflete, né? O que guardou, o que você viu, e a atenção de prestar atenção. Também você tem a memória, onde guardou, a atenção para poder fazer a ligação entre essa memória e o pensamento, quer dizer, o conceito, o que é, quid est, né? E aí você elabora a essência. Deu para entender? Isso é analogia do quê? Diz o Agostinho, né? Por exemplo, qual é a origem do conhecimento no processo de entendimento do homem? De onde vem, quando a gente está pensando sobre alguma coisa, a gente guardou, que a gente viu, essa imagem vem da onde? Memória. Da memória. Muito bem. O que faz, qual é a capacidade que eu tenho de fazer com que da memória, das imagens que eu tenho, aquilo possa virar um conceito? Inteligência, né? Capacidade de abstração. E a operação que faz eu retirar, eu parar e pensar, né? É a atenção, é a vontade. Então, quer dizer, a origem de tudo é a memória. A gente poderia dizer que é Deus. Pai. A capacidade de entendimento, a capacidade de inteligência é o Logos. É o Filho. E a vontade, a minha capacidade de operação, de atuação, é o Espírito Santo. Eis o Agostinho. Trindade, capítulo 10 e 11. O Heschel vai dizer, paralelamente a isso, que toda tradição religiosa ela está fundada na memória e no insight. Memória por quê? Porque é a lei, aquilo que foi dito, o preserva. E o insight, os profetas. Então Jesus vai discutir com quem quando ele vai conversar com Deus? Com a lei e com os profetas. Não tem como fugir, né? Da imaginação, de dar atenção para isso. Bem, essa argumentação do Agostinho, essa ideia de que Deus também age, digamos, no homem interior, no homem exterior, no processo de conhecimento, é o que vai abrir espaço para uma discussão da mística medieval. Aí tem o Zingar, né, um autor da Idade Média, que mostra bem essa importância do simbolismo. É um livro muito bom também. E ele vai dizer, a mística medieval toda, o cristianismo se autoriza a pensar na autoridade da mística a partir daí. Então você tem São Francisco, de Assis, seus poemas, as suas iluminações. São Bernardo de Claraval, com as suas iluminações. Então, toda a tradição que vai ser dita agostiniana, vai dar essa importância para a iluminação. Esse processo de relacionamento místico com Deus. Do mistério. E, por outro lado, teremos as heresias. As várias imaginações surgiram de vários tipos diferentes, que começaram a torcer e retorcer as imagens evangélicas, as imagens bíblicas, se arrogando, autorizando a ensinar, dizendo que essa autoridade não veio delas, veio de Deus. E aí nós temos esse problema. Isso aí vai ser, como eu falei, olha o problema do Platão voltando, aquele que queria jogar falsos poetas. Teria uma mística, ou um místico,
começa a dizer que Deus, Jesus fez isso, fez aquilo, porque mandaram, né? Jesus mandou ele fazer isso, Jesus disse que era para fazer isso. E aí cria imagens, cria coisas complexas, coisas maravilhosas, heréticas. Qual é o problema? Volta, né? O próprio Agostinho, né, ele vai dizer o seguinte: quais são o poder das imagens é tão grande no homem, por exemplo, a questão da erótica, né? As imagens sensuais que mobilizam o corpo humano, os sonhos, né? Aquilo que quando está dormindo, né, produz, a loucura, né? A própria loucura também tem essas imagens que afetam toda a nossa vida, os profetas, Agostinho fala dos profetas, né? E a meditação nas narrativas de lugares e tempos distantes. É uma outra expressão do Tolkien, mais ou menos. Que seria a poética, a história. Então, as imagens têm esse poder, né? Agostinho fala isso, né? Então, quer dizer, a imagem, ela é a imaginação como um dado humano, pode te levar para a loucura ou para as grandes contemplações. No São Tomás, né, a gente já caminhando para o final aí, a ideia do discernimento dos espíritos, que é uma realidade que tem até hoje dentro da igreja, né, se torna fundamental nessa questão da imaginação. Né? Ele chama de memória intelectiva, né, a origem das imaginações. E as intuições místicas atuam ali, na memória intelectiva. Então, na Suma, na parte 1, dos artigos 50 a 111, ele vai falar um pouco dessa realidade. Então, tem 3 tipos de origem as imaginações. Né? A origem humana, delírio, criações, fantasia, é um pouco o que Agostinho diz. Mas tem a origem divina, que são os anjos bons, e a origem maligna. De onde vêm as intuições? De onde vem? Então é um trabalho complexo de ser isso aí, mas isso existe. É assim que funciona. Todo o trabalho, digamos, inquisitorial que vai existir, nesse caso das inquisições, é discernir isso. Qual é a origem do que você está falando? É uma origem divina? É uma origem demoníaca ou é uma origem humana? Por exemplo, no artigo 3 da questão 111, da parte 1, ele fala assim, né, que por isso que é importante exercitar e elaborar a questão do pensamento. Porque ele fala, né, mesmo na atuação do anjo bom, mesmo quando você tem uma revelação divina saudável, né, é uma intuição de Deus, né, do anjo bom, você precisa refinar isso. Você precisa refinar a prática de compreensão da imaginação e a relação disso com o pensamento. Porque ele falava, por exemplo, o pessoal que estudava as parábolas de Jesus não entendia, né? Meio burrinho. Né? Ele fala, mesmo quando tem uma intuição boa, você pode interpretar errado, né? Ele cita aqui, o pessoal que estudava a parábola de Jesus não entendia o que estava falando, né? Então tem que refinar isso aí, né? Tem que ir atrás. Né? Ele fala deficiência do intelecto. Né? Quer dizer, não é simples também. É bem difícil. Outro momento, quando ele fala da segunda parte, a seção 1, né, da questão 101, artigo 2, ele fala assim, né, que existe uma relação entre a ritualística, o cerimonial e a poética. Né? Quando você precisa, para fazer o culto interior, tem o culto exterior, que é a liturgia prática, digamos assim, né, propriamente dita, e o culto interior, você se colocar ali. Essa é uma atitude que exige também uma atitude imaginativa, a imaginação faz parte disso. De você se imaginar presente no que está acontecendo na liturgia. Você se entregar imaginativamente aquilo, aos rituais. E isso é uma semelhança com a poética. A poética e a ritualística fazem isso. E aí São Tomás fala dessa semelhança. Daí, de novo, a importância da imaginação. Então, a imaginação também é importantíssima na liturgia. Você não consegue viver uma boa liturgia se você não tem uma imaginação vívida. Uma imaginação intensa, uma imaginação que te permita estar ali. É o culto interior que fala São Tomás. Então, essa posição de São Tomás vai criar uma série de questões. Além do processo inquisitorial, né,
sim, que vai se tornar mais profundo nessa questão, o problema das heresias ou das intuições divinas, né, propriamente ditas, você também tem outros tipos de relação, né? Então, que é a parte puramente humana. A imaginação usada como uma inspiração divina puramente humana, como expressão puramente humana. Qual a diferença? Que na inspiração divina profética, você tem uma missão, você tem uma autoridade, Deus te mandou fazer isso. Certo? Lembra do Heschel? E na inspiração divina poética, você só está descrevendo. No máximo, você está criando como um processo analógico a criação. É o que o Tolkien vai chamar de subcriação. A partir da realidade, você cria o seu próprio universo imaginário. Você cria a sua própria maneira de entender aquilo com referência à realidade. Você não se autoriza, você não reivindica uma autoridade para ensinar como se Deus tivesse te dito aquilo de verdade. O problema do herético é esse, né? Por isso que o Dante não foi perseguido, digamos assim. Dante Alighieri. Porque ele não estava dizendo, ele não criou uma escola mística dantesca. Embora tenha gente que tenha tentado fazer isso. Então ele problema da alegoria do amor, que o C.S. Lewis vai estudar, né? Alegoria of Love. Que a ideia vai dar problema do nominalismo, tudo é uma questão subjetiva, então. Aí você volta um pouco para a questão gnóstica. Mas, por exemplo, tem um cara chamado Jacopo de Varazzi, né? O Jacopo de Varazzi, que escreveu a Legenda Áurea, que é uma compilação das histórias dos santos, de geografia. E ele fala que era importante escrever aquilo do século XIII, final do XIII, início do XIV. Que ele fala que é importante você coletar essas histórias dessas vidas dos santos como exemplos pedagógicos. E foi um dos livros mais difundidos na época, né? Só não era tão lido quanto a Bíblia, digamos assim, né? Mas ele era muito difundido, todos os eclesiásticos liam nas paróquias, faziam, alguns nobres, né? Cidadãos italianos. Então isso era muito difundido. Por quê? Porque os caras entendiam, depois dessa discussão toda que foi feita na escolástica, da importância da imaginação também. Então tinha que difundir, né? A vida dos santos, como exemplo. E aí surge o Dante também, né? Potência poética. Então, a diferença fundamental é essa, quer dizer, eu tenho no herético a imaginação usada de maneira eu reivindico uma autoridade. Não, Deus fez isso, me mostrou isso na minha imaginação. Então eu tenho autoridade para ensinar assim. No místico, aí depois você vai ter um São João da Cruz, o próprio Santo Inácio de Loyola, da importância da imaginação. Então Deus realmente me ensinou isso, né? Então é verdade, Deus te ensinou isso mesmo. Qual é a diferença? Aí o problema é que eu não tenho competência para discutir. Como é que a igreja faz essa distinção? Obviamente que eu tenho algumas suspeitas, né? Mas, assim, em última instância, pensando nas descrições de paraísos que a gente tem até hoje, de místicos que conseguem, a partir da imaginação, criar imagens poderosíssimas que vão dizer, Deus me disse que é assim. Todos os místicos passam, todos os santos, de alguma maneira, se relacionam com isso. De novo, lembrando do nosso Anchieta, né? Então, tem uma... Deus age assim. E você tem um poeta, mais humilde, né? Não é nem herético, nem santo, mas que pode trabalhar com a ideia da intuição divina como uma contemplação. Então não tem autoridade para ensinar. Então não existe uma escola tolkieniana mística. Certo? Tem pessoas que se reúnem, se vestem de hobbit, né? Certo? Não tem problema quanto a isso. Só que isso não é uma tradição mística de uma verdade revelada. Existe uma beleza ali da contemplação da realidade, porque a imaginação também é isso. A meditação de tempos e lugares distantes, diria Agostinho, as origens humanas, como as grandes meditações, as grandes contemplações, diria Tomás. Da mesma maneira que é o culto interior, né? De uma contemplação da beleza natural, teologia natural. Mas não existe uma ideia metafísica, sobrenatural, revelada, nesse sentido, né? Como existe no místico ou no herético. É uma atividade humana. Deu para entender?
E aí, chegando finalmente, no Dei Filius, o Pio IX, ele afirma algumas coisas importantes sobre essa relação entre a teologia e a filosofia, entre a fé e a razão, e a imaginação tem algumas coisas importantes. Então ele fala o seguinte, que é anátema, aquela coisa bem do século XIX, importante. Quem diz que o homem não pode ser levado por Deus a um conhecimento e perfeição que supera o que é natural, mas somente por sua própria razão e esforço natural. O que quer dizer isso? Mas essa é a literatura pode ser uma expressão de um aperfeiçoamento humano diante da beleza da vida, da beleza da criação, que Deus pode ter inspirado. Quem diz que não pode fazer isso, está errado. Quem diz que Deus não pode fazer isso, está errado. Só pode encontrar a perfeição, só pode encontrar o conhecimento pleno através do esforço da razão natural, sem inspiração divina. Deus pode fazer isso. Inclusive com poetas. Que a fé é um produto de um convencimento natural, racional, sem um ato de liberdade. É fácil, né? A gente perceber, fica até feio, né? Falar isso. Também está errado. Como é que eu faço esse ato livre para ter a fé? Eu preciso ser, muitas vezes, convencido. Qual é o melhor convencimento que a beleza, né? Aí é forte, né? O melhor convencimento que a beleza, difícil. Então, sem o ato de liberdade, a fé não pode ter a sua plenitude. A fé é um ato de liberdade. Então, o que é? Vou convencer você a ter fé, usando a minha razão. Explicar. Não é assim. E aí, por último, o Pio IX fala que a revelação divina não contém mistérios e que todos os dogmas podem ser demonstrados pela razão, pelos princípios naturais. Também é anátema quem fala isso. Então, os mistérios divinos não podem ser mostrados, digamos assim, Todos podem ser demonstrados pela razão, pelos princípios naturais. Então, Tolkien, quando ele fala da eucatástrofe, essa ressurreição, a importância da ressurreição, na literatura, ele está tentando fazer isso. E aí, mitopoeticamente, falando Aristóteles, não pode chamar disso. Ele está descrevendo o mistério. Ele está descrevendo, olha, é assim que funciona. Ele não está explicando. Lembra da diferença do Griffith lá? A filosofia explica, a literatura mostra. Então, quando o Tolkien teoriza sobre a catástrofe, ele está teorizando como mostrar, por exemplo, a ideia da boa catástrofe. Quando tudo parece ser destruído, você tem algo que puxa para cima, para a beleza. Que foi o que Cristo viveu, historicamente, e que, na verdade, o Tolkien, como já discutimos outras vezes, está pronunciado em várias outras realidades, que o Tolkien teoriza sobre isso na literatura. Então o Tolkien também acreditava que poderia ser o que ele escreveu poderia ser resultado de uma inspiração divina. Só para encerrar, ele fala de maneira muito interessante, tem duas cartas que ele discute, as duas são de 71. Numa das cartas de 71 ele fala assim, porque você é um grande moralista alegórico, muito bem, eu sou um cristão, achei uma alegoria muito boa. Senhor dos Anéis é uma coisa muito edificante. E aí o Tolkien falou, eu não sou moralista, eu não prego, eu não ensino, eu não tenho autoridade para isso, não tenho interesse, nem é meu objetivo. Ele respondeu aborrecido a carta.
né? E o cara não é das boas intenções, né? Não, você é um moralista, né? Didático, né? Aquelas cartilhas, né? De referência a bons costumes. Ele falou, não é isso que eu fiz. Eu contei uma história com todas as capacidades que eu tenho de criação, de escritor, querendo mostrar algo da verdade, uma história verdadeira. Tinha uma intenção didático, moralista. Queria contar uma história bonita, como a arte exige, né, as belas artes, mas queria também que essa história, a beleza está junto da verdade, né? Então não foi uma intenção enorme. E no mesmo ano, em 71, ele responde uma carta para uma senhora que diz que encontrou santidade e sanidade na obra. E aí ele fala contente, né? Ah, que bom, tudo bom. Ele fala o seguinte, que da própria sanidade, poucos homens podem ter certeza absoluta. E da própria santidade, nenhum. Então, se você encontrou santidade e sanidade na minha obra, ela não veio de mim, mas ela veio através de mim. 71. Né? No mesmo tempo que ele estava brigando com um cara moralista, ele estava falando, pô, eu encontrei, né? É uma estrutura muito mais contemplativa. Muito mais de contemplação da obra, né? E aí você encontra a santidade e sanidade. Ele fala, não, que bom, é isso mesmo, veio através de mim. Então, essa ideia de que ele recusa a autoridade, ou seja, ele não é um profeta, né? Ele recusa, não estou ensinando, não tenho autoridade divina, Deus não me mostrou, né, para ensinar uma espiritualidade. Mas, e sim, é possível que Deus tenha me enviado uma história bonita para eu contar e que nela tenha santidade e sanidade. É possível isso? Como você achou? Também acho. Dizer. E por isso que aquela referência da folha de Nígolo, né? É um presente, né? Da folha de Nígolo, é um presente, né? A folha de Nígolo que está vivo, né? A obra dele está viva, por quê? Porque toca em essências que estão vivas, né? São eternas, né? Estão na mente de Deus, né? Toca ali, fala de essências verdadeiras. Então a folha de Nígolo é o conto que ele, né, tem, que depois de o cara tanto pintar uma árvore, quando ele finalmente falece, ele vê que a árvore estava viva, aquela árvore era de esforço da vida dele, né? A perfeição, a beleza, a viva. Um pouco essa ideia. E aí, encerrando essa... O Griffith, ele tem uma coisa que eu acho muito interessante também, né? É a última coisa de verdade. E ele fala o seguinte, que nas 4 causas aristotélicas, você pode pensar no que o Senhor dos Anéis, por exemplo, é religioso. Então ele fala assim, ela não é o Senhor dos Anéis, ele não é religioso na causa material. A matéria dele não é sobre Deus, digamos assim, explicitamente. Não tem a atuação de Deus no mundo, não tem um Deus homem, não tem uma religião, instituições, rituais, espíritos. Não é sobre isso, digamos assim, explicitamente. Então não é material. Não é como causa final. O objetivo dele não é didatismo alegórico, moralista, ou religioso, ou mesmo herético, místico. O objetivo do Tolkien escrever o Senhor dos Anéis não era uma conversão em massa, né? Nesse sentido. Mas é religioso na forma. Porque a estrutura do mundo que o Tolkien criou, aí eu faço referência às outras aulas, aos outros encontros que a gente teve, né? Tem um monte de coisa que você pode entender da teologia natural, inclusive da providência, como a gente viu. Então tem um monte de coisa que, se você estuda, você encontra. Então a estrutura dele, a forma dele é um ambiente, como ele chama, é um mundo pré-cristão de teologia natural. Acho que mais do que teologia natural, até mesmo você pode fazer algumas referências com a providência, né? Milagres, profecias, inclusive. E aí, na narrativa dele, você encontra isso. O cara fala, esse que diz que nessa carta que ele comenta da pessoa que encontrou santidade, ele fala de uma outra carta. Que ele fala de um cara, pois é, inclusive isso que você falou, recebeu uma outra carta, o cara dizendo
que ele era um religioso muito displicente, né? Até poderia ser considerado um ateu, mas que na obra do Tolkien ele encontrou uma realidade tão permeada de fé que era como se fosse uma luz de uma lâmpada invisível. A fé no Tolkien é uma luz de uma lâmpada invisível. Está presente ali o tempo inteiro, iluminando as coisas, só que não tem nenhuma fonte óbvia, mas é presente. E por último, ela né, o Crift fala que é possível, né, extremamente razoável, e o Tolkien acreditava nisso, né, não podia ter certeza, mas acreditava, que a causa eficiente também pode ser religiosa. Quer dizer, qual é a origem da inspiração divina? Qual é a origem da inspiração do Senhor dos Anéis? Por que não? É uma inspiração divina. O próprio parecia acreditar nisso. Então, a imaginação, ela além desse processo todo, né, de entendimento da realidade, ela também pode ser uma forma de expressão divina, né, uma relação entre o homem e Deus, que também serve como forma de contemplar, né, contemplação da realidade, a beleza das belas artes. Literatura. Essa primeira apresentação, eu quis fazer esse preâmbulo, né, da importância da imaginação, para mostrar um pouco, né, o mecanismo que a gente vai seguir. E aí, nos próximos 3 encontros, falar sobre o Silmarillion, sobre o Hobbit e sobre o Senhor dos Anéis. Pergunta? Obrigado, estamos com fome, eu acho. Obrigado.